Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Provérbios, um guia para se viver bem. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 28, dos versículos de 1 a 10. Se você quiser dar uma paradinha nessa aula, dar uma pausa nesse vídeo, você pode parar, ler esse texto como devocional e orar ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração. Oremos? Graças te damos, ó Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou das nossas vidas, o Senhor derramou a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai, se renovou cada dia nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem guardado os nossos corações, Senhor. Que nesse período, ó Deus, nós possamos ouvir e entender a tua sabedoria, não só, ó Deus, como forma de conhecimento, mas aplicando esse conhecimento às nossas vidas, te obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor quer e andando nos teus caminhos. É isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a aula de hoje, ela vai tratar sobre um assunto, né, que não é muito falado, né, na igreja, mais no contexto de EBD ou de palestra, né, que é a ética cristã. Né? É muito importante a gente entender o que é ética e que princípios éticos as escrituras sagradas nos mostram, né, e rogam para que nós cumpramos, né? Então, eu trouxe uma definição aqui, né, sobre o que é ética, né? Ética é diferente de moral, né? Então, nem tudo que é ético é moral, né? Mas vamos ver o que significa a ética. É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. E moral. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Então, irmãos, para exemplificar, né, a diferença de ética e de moral, nós temos um exemplo que é muito claro na nossa sociedade. Por exemplo, quando o marido trai sua esposa, ele vai preso? Não. Né? Quando a esposa trai o marido, ela vai presa? Não. Lá nos tempos, né, de Moisés, quem adulterava era morto. Né? Então, a gente vê essa diferença, né, de uma lei, né, que regia aquela sociedade e, ao mesmo tempo, era um princípio moral. Já no nosso caso, o adultério não é ilegal, né? Ninguém vai para a cadeia por adulterar, mas é imoral. Né? É imoral segundo os preceitos bíblicos e imoral até mesmo para as pessoas que não são cristãs, não é verdade? Não é algo aceito na nossa sociedade, culturalmente aceito. Então, na Bíblia, nós não vemos essa palavra ética escrita, mas nós conseguimos perceber alguns princípios éticos, e esses princípios são muito importantes para a nossa vida, para que a gente tenha uma caminhada cristã segura na palavra de Deus. Né? Então, a Bíblia fala, né, especialmente o livro de Provérbios, fala que para que se viva uma ética, né, uma ética cristã, você deve ser justo. Né? Então, aqueles que andam na justiça vão ser pessoas éticas. E é isso que é o capítulo de hoje, o texto de hoje vai nos ensinar. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a colheita da injustiça e a colheita da justiça. Esse termo, né, colheita, é muito utilizado, essa ideia, né, de colheita é muito utilizado no Antigo Testamento. Né? Não sei se os irmãos já passaram pela classe de Antigo Testamento, mas nós vimos muitos dos
dos profetas, né, especialmente os profetas menores, eles falavam muito do dia do Senhor. O dia do Senhor tinha vários significados. Podia ser um julgamento imediato, né, como, por exemplo, Israel foi levado em exílio para a Babilônia. Aquilo ali foi um juízo, né, foi o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também pode ser aquele dia em que Jesus Cristo voltará, né, e enxugará nossas lágrimas, e aqueles que forem perversos, aqueles que forem ímpios, vão colher aquilo que plantaram ao longo de sua vida, né? Então, esse dia do Senhor, esse dia da grande colheita, é o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, falando sobre a colheita da injustiça e a colheita da justiça. Vamos lá. O versículo 1, né, desse livro, desse capítulo de Provérbios, capítulo 28, traz uns princípios éticos muito interessantes. Eu destaquei, irmãos, tudo que é de vermelho, aqui no nosso texto, sobre a colheita da injustiça, vai falar de características de pessoas injustas, tá? E depois vocês vão ver que o contrário vai acontecer na segunda parte da aula. Então, quais são as características dos indivíduos que semeiam a injustiça entre os homens? A primeira característica que nós vemos aí no primeiro versículo é o medo e a ineficiência. Então, o ímpio, ele foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Atualmente, né, na nossa sociedade, especialmente no momento que nós vivemos hoje, nós vemos um período muito marcado por transtornos emocionais, né? Porque nossa sociedade ou ela é muito insegura, muito violenta, ou tem, como nós estamos vivendo agora, tem uma pandemia, e isso gera transtornos emocionais em muitas pessoas. Nós já ouvimos falar aí, a maioria de nós já ouviu falar da síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Os sintomas, né? A falta de ar, agitação, sudorese intensa, muito suor, né? Tontura, formigamento, espasmos musculares, tremores, sensação de frio ou calor, batimentos cardíacos acelerados e medo de morrer ou de perder o controle. Então, a síndrome do pânico, a pessoa, ela não necessariamente está numa situação em que geralmente todos sentem medo. É alguma coisa, é um gatilho que dá naquela pessoa que desperta esses sintomas, né? Temos também a ansiedade. A ansiedade é um pouco similar, mas não é a síndrome do pânico. Tem alguns sintomas parecidos, que é o medo eminente. A qualquer momento, a pessoa ansiosa, ela acha que vai acontecer uma tragédia. O coração fica acelerado, falta de ar. Então, muitos de nós ficamos ansiosos, né, durante essa pandemia. Eu, por exemplo, passei por períodos bem difíceis de ansiedade, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando aí no versículo 1 de Provérbios 28. Não é sobre esse medo, não é sobre esses transtornos, né? Até porque a Bíblia não condena as enfermidades como pecado, não é verdade? Não é sobre isso que esse versículo está falando. Ele está falando aqui um tipo de medo dos perversos, um medo infundado, né? Esse medo, ele é consequência de uma consciência perturbada, de uma alma inquieta, a mente desassossegada, que geram nos perversos a mania de perseguição. Eu acho que os irmãos já viram, né, ou uma novela, ou uma série, um filme, em que nós vemos um grande vilão, né? Esse vilão, ele mata, né, os inimigos dele, tortura, ameaça, eles vivem alarmados, vivem inseguros, né? Eles acreditam que o mundo inteiro está contra eles. Irmãos, o perverso é assim. Ele vive com medo de alguém fazer mal para ele, da mesma forma que ele faz para os outros. Né? Então, tem um ditado que é muito, ele é muito fiel ao que nós estamos dizendo aqui, né?
que é quem não deve, não teme, né? Então, esse medo do perverso é um medo fruto de uma própria turbulência emocional, né? Espiritual. Então, uma das características aí de quem vai colher injustiça, né, é o medo. A segunda característica que nós vemos é aí em Provérbios 28:2 e Provérbios 28:8. Os irmãos vão ver que a gente vai vai ir e voltar em alguns versículos, porque justamente esses versículos desse capítulo, a primeira parte fala sobre os perversos, e a segunda parte fala sobre os justos, os retos de coração. Então a gente vai ficar fazendo esse vai e vem, tá? Então, a Bíblia diz: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Fala também: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Então, olha só, irmãos, o poder dos perversos não dura muito tempo. Algumas vezes, né, nós vemos pessoas muito más, muito perversas, que têm um grande poder. E às vezes parece que é injusto, né? Parece que nada acontece de mal para aquela pessoa. Enquanto isso, a gente vê pessoas pobres, humildes, que sofrem muito, né? Mas a palavra de Deus diz que mesmo que na vida essa pessoa perversa não sofra, mesmo que a mão de Deus não pese sobre a vida dessa pessoa, no dia final ela vai colher os frutos da injustiça dela. Então, esse poder dos perversos não dura muito tempo. Eles vivem sendo substituídos, né? Nós temos muitos exemplos de governos, de situações em que as pessoas vão sendo depostas, um vai substituindo o outro. E uma história interessante, até uma história da Bíblia, falando sobre o Reino do Norte, voltando aí nossas aulas de Antigo Testamento, a gente viu que o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte era de reis que não eram da linha de sucessão davídica, né? Não eram filhos do rei Davi. Então a gente vê que no Reino do Norte vai ter muito mais governantes do que no Reino do Sul. No Reino do Norte vão ter muitos reis maus e por isso eles não vão governar muito tempo, né? Então a ganância é um buraco sem fundo, é uma cova insaciável, um desejo que nunca pode ser satisfeito. Então as pessoas que são gananciosas, que têm sede de poder, elas nunca vão sentir saciedade, né? Então, às vezes, eu mesma me pergunto, né, por que, por exemplo, o Trump, ou pessoas tão ricas, por que eles querem ser presidentes, né, dos seus países? Por que eles querem poder? Né? Não estou falando de esquerda e de direita, estou dando exemplos de governantes, né, que têm muito poder e querem mais. Por que eles querem mais? Porque o poder que eles têm não sacia a vida deles. Então eles precisam cada vez mais de poder, porque é insaciável. É um desejo que nunca pode ser satisfeito. O ganancioso nunca está contente com aquilo que tem. Ele não só quer mais, mas usa meios nada ortodoxos para alcançar esse objetivo. Então, às vezes, o poder que ele quer não dá para ele ter por meios legais, éticos, né, ou morais. Então, ele vai utilizar todo e qualquer tipo de meio para atingir o seu objetivo. Há indivíduos que aumentam sua riqueza explorando a desventura do próximo. E aqui, né, nesses versículos, a gente vê que a Bíblia condena isso. A Bíblia condena essa riqueza, né, que é diretamente relacionada com a desventura do seu próximo, né, com a pobreza do próximo. A gente tem vários exemplos até hoje, não estou falando do século XV, do século XVIII, né, estou falando de hoje. Olha só, irmãos, é uma notícia, essa notícia aqui é uma notícia do mês passado.
Trabalhadores são resgatados de trabalho análogo à escravidão em Vicente Pires. Gente, trabalho análogo, semelhante à escravidão. Mês passado, aqui, onde eu moro, pertinho de vocês, em Vicente Pires. Né? Então, tinha uma chácara, né, que lidava com cultivos de hortaliças, né, e foi denunciado, né, que os trabalhadores ali, eles não tinham contato com agrotóxico o tempo inteiro, sem terem equipamentos para se proteger, tinham jornadas de trabalho muito grande e recebiam um salário muito pouco, né? Então, o Ministério Público bateu lá nessa chácara, né, e mandou o patrão pagar tudo certinho de acordo, né, com a CLT, né, que é a lei que rege os trabalhadores. Então, irmãos, esse exemplo, né, de um trabalho que é bem parecido com o trabalho escravo, ele é uma situação que exemplifica esse versículo aqui, né, que aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro. E o que vai acontecer com essa pessoa no futuro, se ela não se arrepender, se ela não se curvar ao Senhor, se ela não obedecer ao Rei dos Reis? Essa riqueza que é dela, ela vai perder. E sabe para onde que essa riqueza vai? Para a mão de uma pessoa misericordiosa. Essa pessoa misericordiosa vai fazer o quê? Vai dar para os pobres. É isso que a palavra de Deus diz para a gente, né? Que aqueles que acumulam essas riquezas indevidamente vão ajuntar, né? E vai sair pelos seus dedos, vai fluir pelos seus dedos essa riqueza e vai para aquelas pessoas que vão se compadecer dos pobres. Então, temos vários exemplos, irmãos, hoje, né, de situações de grandes multinacionais que exploram, né, os seus trabalhadores. Mas isso também é para a gente refletir. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O terceiro ponto aí, né, da colheita da injustiça é a ignorância espiritual. Então, nós já vimos, né, que as características de uma pessoa que vai colher, né, os frutos da injustiça é o medo. Vimos também que a sede de poder e ganância. E agora nós estamos vendo que eles vão ter ignorância espiritual, né? Então, a Bíblia diz: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, os maus, ainda que cultos, não entendem o que é justo. Os perversos não entendem o que é justiça. Não porque são obtusos de mente, mas porque são corruptos de coração. Então, muitas pessoas que são muito inteligentes, muito estudadas, não têm esse senso de justiça, porque Deus é justiça, né? Ele é a própria justiça. Então, eles vão ser cegos, eles não vão conseguir ser justos. O século XX é um exemplo claro sobre isso, né? O século XX, o século passado, foi marcado por um crescimento de conhecimento científico. O homem foi para a Lua, a gente teve a invenção da internet, satélite, nós temos TV, na televisão a gente vê tudo ao vivo, do outro lado do mundo, nós temos celular, tem computador, tem avião, tanto crescimento de conhecimento científico, mas nós tivemos 2 guerras mundiais, 2 grandes guerras mundiais. Então, olha só, não é porque a gente tem conhecimento que nós vamos ser sábios, né? A sabedoria e a inteligência devem andar juntas. Tá? Então, essas pessoas que são perversas têm os olhos cegos, seu coração é endurecido e sua consciência é cauterizada. Então, nós não podemos esperar, irmãos, que uma pessoa inteligente seja sábia, né? Nem todo mundo que tem muito conhecimento tem essa característica. A iniquidade do coração intercepta a oração,
Quem tem mágoa no coração não alcança o favor de Deus. Obediência e oração caminham juntas. Antes de Deus aceitar a oração, ele precisa aceitar a pessoa que ora. Antes de atender às súplicas, ele precisa aceitar o suplicante. A oração que Deus não aceita é a que brota de lábios impuros, coração rebelde e ouvidos desatentos à sua palavra. Então, Vanessa, você está falando que Deus pode não ouvir minha oração? Sim. Se você for uma pessoa que é iníqua, que tem um coração endurecido, a mente cauterizada, as suas orações não serão ouvidas por Deus. Não porque ele não vai ter a capacidade de ouvir, mas porque pela sua própria justiça, ele não vai compactuar com esse tipo de vida. A próxima característica aí é o justo pagamento para os corruptores. Então, andar no caminho mau é um grave erro, mas desviar os retos para esse mau caminho é pior ainda. Olha o que a Bíblia fala. Quem leva o homem direito para o mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Então, a Bíblia fala, e não só nesse versículo, eu acredito que também no livro de Jeremias, a Bíblia fala que o pecado que nós cometemos é muito grave, mas pior ainda é você fazer outra pessoa pecar. Pior ainda é você fazer um reto seguir o caminho mau. Aquele que maquina o mal contra o reto para derrubá-lo, verá esse mesmo mal caindo sobre a sua cabeça. Olha só, irmãos, essa sabedoria que nós estamos, tentando entender da palavra de Deus, ela não está falando necessariamente para aquilo que vai acontecer na vida do injusto hoje, ou até mesmo até o dia da sua morte. Pode ser que ele não sofra essas coisas que nós estamos falando aqui, mas os irmãos podem ter certeza, no dia do Senhor, ele vai colher os frutos da injustiça. Então, o mal que uma pessoa semeia contra o próximo virá sobre ela mesma de forma avassaladora. Vai ser um mal para a eternidade, um mal que vai condenar essa pessoa eternamente, para uma morte eterna, para uma morte que não vai ter fim. O veneno que o mal destila para destruir os outros será sorvido por ele mesmo, gota a gota. Então, irmãos, é isso que o perverso vai colher. Os frutos da sua injustiça vão ser colhidos no dia do Senhor. Mas em alguns momentos eles podem sofrer, sim, ao longo da vida, ao longo da sua jornada aqui. Mas essa promessa é uma promessa para o fim, para os últimos dias. Agora, irmãos, nós vamos ver a colheita da justiça. Nós vamos ver que frutos colheremos quando plantarmos a justiça. O primeiro aí é a consciência tranquila. Então, nós estamos voltando nos versículos, tá? Agora, Provérbios 28, 1. A gente já leu esse versículo, mas agora a gente vai entender com outra perspectiva. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Não há nada mais gratificante para um cristão que leva a Deus a sério e procura viver uma vida transparente do que quando ele chega à noite, ele pode recostar a sua cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente. Então, irmãos, não sei se os irmãos já desfrutaram disso, mas aquelas pessoas que são justas, são retas, são salvas, elas podem estar passando por um problema muito grande, mas elas conseguem dormir porque Deus está cuidando dela, É isso que é uma consciência tranquila. Olha um exemplo de uma consciência que não é tranquila. Lá em Gênesis 42, nos versículos 21 e 22, nós vemos já aí, José, o grande líder do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas ele passou por muitos anos
né, colhendo, né, essa maldade dos irmãos dele, mas um dia ele foi elevado a um dos maiores governantes do Egito. Ele só era abaixo do faraó. Né? Então, chegou um momento em que os irmãos de José tiveram que ir para o Egito, né, buscar comida por causa de uma seca muito grande, e José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José prendeu um dos irmãos e falou para eles trazerem Benjamim. Sabe o que eles falaram? A gente está sofrendo porque nós vendemos José para o Egito. Nós vendemos o nosso próprio irmão para as mãos do Egito. Então, nesse momento, mesmo não sabendo que José estava ali, eles não tiveram essa consciência tranquila, porque eles pecaram, eles não se arrependeram, e aquilo ficou na mente deles. Então, toda vez que acontecia uma coisa ruim, eles pensavam nisso. Isso é uma consequência, é uma consciência pesada, né? Também anotem aí, Salmos 51, de 1 a 10, não vou ler aqui porque não vai dar tempo, os irmãos também vão ter exemplo do que é uma consciência pesada. Então, por estar em paz com Deus, o justo sente a paz de Deus. O justo olha para o passado e tem paz com Deus. Ele olha para a vida que ele teve de pecado, mas ele sente paz. Por quê? Porque Deus o justificou. Então, a palavra de Deus diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente olha para o passado não com dor, mas com paz, porque nós sabemos que Deus nos justificou. O justo olha para o presente e tem livre acesso à graça de Deus. Ele olha para o futuro e se alegra na esperança da glória de Deus. Porque ele confia em Deus, o justo será como um leão. Também, na colheita da justiça, o justo, ele tem aí como característica sabedoria e entendimento. Então, Provérbios 28:2, Provérbios 28:5 e 28:8. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso para com os pobres. Então, irmãos, sabedoria e entendimento são características de pessoas justas. Né? A sabedoria e o entendimento devem andar juntos. A sabedoria sem entendimento ensoberbece a pessoa fica orgulhosa. O homem sábio, entendido, ele estuda e assim aumenta a sua força. Então, a palavra de Deus fala que o entendimento sem a sabedoria vai deixar a pessoa orgulhosa, mas também a sabedoria sem o entendimento, aquela pessoa, ela vai ficando, né, para trás. A pessoa que é sábia e procura estudar a palavra de Deus, ou estudar até mesmo livros seculares, essa pessoa, ela vai aumentar a sua força, né? Então não basta ser sábio, não basta ser entendido. Sabedoria e entendimento devem andar juntas. E o que acontece quando essas duas coisas permanecem unidas? Os justos vão edificar a casa sobre um bom fundamento. A casa pode ser a vida prudente e ética, como diz lá em Mateus 7 e 1 Timóteo 6. Então, aqueles que são sábios e têm o conhecimento, eles vão edificar a sua casa sobre um bom fundamento. A gente aqui não está falando sobre a casa, nessa estrutura em que nós moramos, em que nós vivemos, mas é nossa vida, né? O nosso lar, ele vai estar edificado sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Aqueles que são iluminados pela lei de Deus e cujos passos são guiados pela verdade de Deus, esses compreendem mais a justiça do que os maiores sábios desse século. Acho que os irmãos já conversaram com alguém que não tem nem o ensino fundamental completo
e que é uma pessoa extremamente sábia, né? Então, é muito gratificante, né, irmãos, a gente vê uma pessoa assim, né? Eu admiro muito pessoas assim. Nós precisamos admirar, não só admirar, mas nós precisamos observar que tipo de vida essa pessoa tem, para a gente poder fazer igual, né? Porque não basta sabedoria, não basta crescer em conhecimento, né? A gente tem que ser sábio também. Os maus não entendem o que é justo, seus olhos são cegos, seu coração é endurecido e sua consciência é cauterizada. Mas os que buscam ao Senhor são mais sábios do que os grandes sábios deste mundo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Também, aqueles que são justos, eles têm uma vida abençoada. Os íntegros, eles semeiam bem e herdarão o bem. Então, aqui em Provérbios 28:10, tem outra parte do texto destacado, né? Quem leva um homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Então, aqueles que plantam bondade, colherão misericórdia. Deus é o galardoador daqueles que o buscam e o recompensador daqueles cujas mãos são céleres em praticar a justiça. Se Deus dá a justa retribuição aos que maquinam o mal contra o próximo, ele abençoa com toda sorte de bênçãos aqueles que são retos do coração. Nós conseguimos ver isso, irmãos, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lembra que o injusto, ele nunca vai se saciar. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão sempre saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, essa é a felicidade, essa é a bênção que é prometida na Bíblia, né? As bem-aventuranças. Se Deus dá a justa retribuição aos que maquinam o mal contra o próximo, ele abençoa com toda sorte de bênçãos aqueles que são retos do coração. Irmãos, então, para finalizar, eu não quero que os irmãos vejam a primeira parte da aula, né? Eu sei quem é perverso. Eu já tenho aqui na minha cabeça uma lista de pessoas que têm essas características. Não é isso que eu quero que os irmãos reflitam hoje. O que nós precisamos refletir é se nós somos injustos, se nós mesmos temos aquelas características. E se nós conseguimos perceber todas, ou algumas, ou uma ou outra, nós devemos voltar o nosso coração a Deus, nos arrependermos e praticarmos uma vida justa, uma vida reta, né? Esse é o ensinamento de Provérbios para hoje, para a nossa vida. Então, a igreja ela precisa resistir ao tipo de comportamento dominante da nossa sociedade. Lembra que eu falei que nem tudo que é ético é moral? Nem tudo que é ético, nem tudo que está na nossa lei vai, né, de encontro com o que a Bíblia fala, segue a mesma coisa que a Bíblia prega, né? Então, nós devemos observar essas coisas. Nós precisamos enfrentar todo tipo de injustiça, inclusive, irmãos, injustiça social, inclusive injustiça racial. Não estou aqui, novamente, né, falando nem de esquerda nem de direita, estou falando daquilo que a Bíblia prega. Se nós voltarmos nos profetas, o que eles falaram é: Senhor, os pobres, eles estão sendo cada vez mais esmagados. Quando que isso vai acabar? Quando o meu povo vai ver a sua justiça?
Então, os profetas, eles denunciavam a corrupção da sua época. Os profetas, eles denunciavam a injustiça. E era uma injustiça social, não só espiritual. Né? Então, nós devemos enfrentar todo e qualquer tipo de injustiça. Porque aqueles que são justos, eles não vão se conformar com a injustiça. Nós precisamos olhar essas características e fazermos uma autoanálise. Que tal, irmãos, refletir nesse instante sobre uma situação que não é ainda resolvida entre você e Deus, ou você e alguma pessoa, né? Você já prejudicou alguma pessoa? Ou alguma pessoa já te prejudicou? Alguma coisa tem afligido a sua alma que não tem deixado você em paz? Eu espero, irmãos, que durante a semana, durante esses dias, os irmãos possam não só ter o entendimento do que a Bíblia fala, mas meditar nessa sabedoria, para que nós tenhamos cada vez mais vidas justas, vidas que alegrem o coração do Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer que nós amemos a Ele, né? Que Ele quer nossa obediência, né? Ele não quer nosso sacrifício, Ele não quer nosso serviço. Isso tudo é consequência de uma vida justa, de uma vida ética, que tem ética cristã. Então, que essas sábias palavras do livro de Provérbios possam fazer morada nos nossos corações. Amém? Até lá, até a próxima aula.